seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do Seca 30. E se você ainda não me conhece, eu sou a Beatriz Mugler, eu sou personal trainer especialista em emagrecimento inteligente e eu ajudo as mulheres a emagrecer e secar a barriga. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma filosofia que eu uso muito dentro do programa Seca Pro e dentro do Seca 30 também, que é o que? Matriz e o Easy. O que isso daqui significa? Na verdade, a filosofia que a gente usa, né, dentro da metodologia Seca 30, é a filosofia, não sei se você já me viu falando dela por aí em algum vídeo meu, que é a do adapta. Se você já me conhece, você já sabe qual que é, mas não para. Essa aqui é a nossa filosofia. Porque o que isso daqui significa? Adapta, mas não para. Adapta, mas não para simplesmente significa assim, ó. Se você tá fazendo um exercício no qual você tá vendo que tá ficando difícil, ou porque você tem alguma limitação que você não dá conta de fazer ele até o final, o que você vai fazer? Você vai usar uma adaptação. É a mesma coisa como se você tivesse com um carro numa pista andando na velocidade, na quinta marcha lá, você tá acelerando o carro e aí você vai precisar reduzir a marcha. Só que você não vai parar o carro, você simplesmente reduz a marcha. Para quê? Para diminuir essa velocidade, porque se você parar o carro de uma vez não vai dar bom. Então, no emagrecimento, no processo de perder barriga, funciona da mesma forma. Se você vê um exercício lá às vezes e você fala assim, nossa, a Bia fez um exercício lindo, maravilhoso, ela fez um burpee, ou eu vi um outro personal fazendo um exercício, achei lindo, mas eu fui fazer, nossa, não deu bom, não deu match ali aquele negócio. Eu fiquei ruim fazendo aquele exercício, doeu, eu não consegui fazer direito, e eu, não vou mais fazer. E eu sei que isso acontece com muitas de vocês, porque imagina você ver uma coisa muito fora do teu mundo, né? Você vê um vídeo, um burpee, por exemplo, você fala, caramba, eu não vou conseguir fazer. E aí você acaba ficando frustrada e você faz o quê? Você dá foco nessa palavrinha aqui, e aí você para, você interrompe o seu treino. E aí o problema disso tudo é, se você parou, você vai queimar gordura? Não. Se você parou, você vai queimar barriga? Não. Se você parou, vai emagrecer? Não. Se parou, vai ter resultado? Não. Então, qual é a filosofia que a partir de hoje você tem que usar, igual a gente usa aqui dentro do Seca, é o que? Adapta, mas não para. E aí, o que a gente entrando, né, nessa questão de matriz e easy aqui, o que você precisa entender que é o que eu uso com as minhas alunas, né? Isso daqui, depois que a gente começou a utilizar dentro do Seca, facilitou muito a vida das meninas. Por quê? Porque uma matriz é quando um treino ele tá pronto, né? Então, principalmente se vocês me seguem lá no Instagram, e se você não me segue, já me segue lá, @seca30, o que eu faço? Toda semana eu coloco uma matriz de treino lá. O que é uma matriz? É como se fosse uma receitinha de bolo, né? Sabe quando você pega lá na sua casa e tá lá escrito lá, tantos ovos, tanto de farinha, tanto de fermento, açúcar, enfim. Tem lá a receita, você só replica, pega os materiais, né? Pega as coisas que você precisa ali, não é nem materiais que fala, né, gente? O ovo, a farinha, o fermento, você vai pegar tudo isso e vai montar a sua receita. Mas você partiu da sua receita de onde? De uma matriz, de algo que foi escrito por alguém, de alguém que fez aquela receita, né? Ou às vezes de você mesmo que teve ali no momento a criatividade, foi lá e fez. Nesse caso, se você não é personal, você sempre vai fazer um treino vindo de uma matriz, de alguém que é personal, que fez. E eu não aceito menos de vocês do que fazer treino de alguém que é formado, viu? Para dessa história de pegar treino de blogueiro ou dar um Google e pegar treino lá, pelo amor de Deus, isso é muito prejudicial. Então, quando você for fazer um treino lá no nosso canal, por exemplo, lá no nosso Insta do Seca 30, o que vai acontecer? Você vai ver matriz de treino. E aí, às vezes, eu vou lá e, por exemplo, coloco assim, ó, agachamento, né, eu monto lá, escrevo lá pra vocês, tem lá a matriz, daí eu tenho várias qualidades, mas eu tenho um defeito, cara. Eu tenho um defeito que é tudo eu ponho burpee. Então esse é o meu defeito, porque todos os treinos eu vou lá e coloco o burpee, por exemplo. Né, a mulherada já fica louca comigo, pô, Bia, você colocou um burpee, eu não consigo fazer e tal. Aí já fica chateada, mas tudo bem, não tem problema. Então a gente faz lá o agachamento, burpee, aí eu posso às vezes colocar pra você, por exemplo, um polichinelo,
né? Daí eu coloco lá um polistireno e até aqui pode ser que esteja tudo bem, mas já já você vai me falar que tem problema de joelho e não vai conseguir fazer esse polichinelo, mas tudo bem, segura aí que eu vou ensinar tudo que você precisa fazer. E aí eu vou lá e coloco também um abdominal remador, né? Então aí eu vou, escrevo lá e já deixo isso daqui pronto, né, pra vocês. Então toda semana, se você entrar lá no nosso Insta do Seca, vai ter lá uma matriz. Então essa daqui eu fiz aqui na hora, né? Vim aqui, coloquei. Lá no Insta do Seca vai ter até a quantidade de tempo, repetição, quantas séries, o que você vai fazer, enfim, vai tá tudo lá explicadinho. E aí, quando você olhar para a matriz, para essa receita do treino, você vai virar e vai falar assim, caramba, eu tenho problema de joelho, Bia, eu não consigo fazer esse agachamento, né? Poxa, Bia, eu tenho problema na coluna, eu não consigo fazer o burpee. Tenho um problema ferrado no meu joelho, eu tenho condromalácia, eu não consigo pular, eu não consigo saltar aqui no polichinelo, né? Ou às vezes você vai falar assim, ó, tem um problema na cervical, tenho uma hernia de disco, eu não consigo fazer, ou eu tenho diástase, né? Tenho diástase. E aí a diástase me impede de fazer esse tipo de abdominal, Bia. Eu não posso fazer, porque quanto mais remador eu fizer, mais a minha diástase vai abrir. E aí você pega e olha e vai. É o que você fala? Se é um treino que você não consegue fazer, é a mesma coisa de você fazer um bolo que não tem os ingredientes na sua casa. Imagina você pegar lá um bolo de morango. E aí a primeira coisa que você tem que ter é morango lá na sua casa. Aí você chega lá, abre o pô, não tem morango. Como é que você vai fazer um bolo de morango? Então no emagrecimento funciona da mesma forma. Quando você chega lá e olha um exercício, olha uma matriz dessa e você fala, caramba, eu não consigo fazer nenhum exercício, você vai falar, eu não vou fazer. Troca a receita. Pula pro próximo exercício. Mas na verdade isso acontece porque você ainda não sabe como adaptar. Porque agora eu vou te ensinar a fazer isso. Quando você usar essa filosofia dentro dos seus treinos, vai ficar muito mais fácil. Porque daí se você não tem um morango para fazer o seu bolo de morango, você vai usar o chocolate, que tem chocolate na sua casa, e você adapta e usa, faz um bolo de chocolate. Então é isso que eu vou te ensinar. Você não precisa necessariamente fazer a matriz, você precisa só simplesmente adaptar de um jeito que fique mais fácil para você com exercícios que você consegue fazer. Então, por exemplo, a gente tem aqui o agachamento, né? Você tem problema de joelho, não consegue fazer, tem condromalácia, tem alguma coisa? Tá tudo bem. É só você pensar quais são os movimentos que o agachamento ele trabalha, quais são as musculaturas que estão envolvidas nesse exercício, né? Então a gente tem o quê? Tem a coxa, né? A gente tem bumbum, a gente tem posterior de coxa. Então esse exercício por si só, ele já trabalha alguns movimentos, algumas musculaturas da parte inferior, que é a perna, né? Então quando eu penso nesse exercício, qual que eu posso estar adaptando, por exemplo? Eu posso adaptar por uma elevação pélvica, né? Então eu posso chegar aqui e fazer no lugar do agachamento uma elevação pélvica. Por quê? Porque eu não falei que o agachamento ele trabalha bumbum? Eu não falei também que o agachamento trabalha a parte anterior da coxa, a parte posterior? A elevação pélvica, ela trabalha a mesma musculatura. E então, você vai conseguir. E além disso, a elevação pélvica é um ótimo exercício, por exemplo, para fortalecimento de joelho. Então, se você acha que o agachamento pode ser, entre aspas, prejudicial, tá tudo bem, você vai lá e troca o exercício. Aí o burpee. Bia, eu não consigo, né, fazer o... Olha, minha caneta caindo aqui. Bia, eu não consigo fazer o burpee. O burpee, pra mim, é um exercício muito complicado, é muito difícil, eu não consigo fazer. Tá tudo bem. Você vai fazer o quê? Salto com toque no pé. Eu já vou ensinar pra vocês como é que faz esse exercício. É muito simples. Teria várias outras adaptações do burpee pra você também, mas esse daqui eu considero assim um dos mais fáceis pra você já ir iniciando. Depois você vai passando um pouco pro mais avançado, mas por enquanto, faz aqui. Não consegue fazer o burpee? Salto com toque no pé. Já vou ensinar o exercício. Polichinelo. Bia, não consigo, não dá, já tentei, tá tudo bem. Existe uma coisa que no polichinelo tem, que é o quê? Salto. Então, o que você vai fazer no modo easy? Você vai tirar o salto. Vai fazer o polichinelo sem salto. Ó que simples. Então você não vai precisar fazer lá o polichinelo saltando. Não, você tira o salto. Pronto, acabou. Simples e resolvido, tá? Ou então você pode até substituir por um skip, né? Muita gente fala assim, eu não consigo fazer o salto, mas uma corrida simulada lá parada eu consigo fazer. Beleza, se der conta, você tem duas opções, você pode tirar o salto ou fazer o skip no lugar. E aí pra quem tem diástase, Bia, tenho diástase, né? Nossa, não consigo fazer o abdominal remador, minha diástase abre, não quero que ela abra, quero que ela fecha, né? Então o que eu faço? Simples, você vai substituir, por exemplo, por uma prancha, né? Então você pode fazer uma prancha iso aqui, né? Uma prancha isométrica e tal. Você pode colocar uma prancha isométrica no lugar do abdominal remador. Então, não necessariamente você precisa, quando você vê lá no Insta do Seca, uma matriz, né? Ou se você já é aluna do Seca, por exemplo, e vê lá o exercício e vê essa matriz, você fala, caramba, e agora? Então, tudo bem.
simplesmente você vai mudar a receita, você só adapta. Então, por exemplo, agora a gente vai pra parte mais prática, né, que eu sei que é a parte que vocês gostam bastante. Então vamos lá, ó. Vamos pensar no agachamento, certo? Então, quando a gente tá falando de agachamento, qual que é o movimento do agachamento? É o movimento onde eu vou agachar e eu vou subir. Então eu tenho trabalho de glúteo, tenho trabalho de anterior de coxa, tenho trabalho de posterior de coxa. Então eu tô fazendo esse movimento de agachar e subir. Simples assim. E aí, se às vezes você acha que, Bia, eu tenho dor, eu tô muito limitada ainda, eu não consigo fazer o movimento, né, muito, não dá pra fazer muito correto, porque eu sinto essa limitação, impacta ali no meu joelho, às vezes eu faço pouco, jogo o tronco pra frente, tá tudo bem, não se sente confiante ainda pra fazer o agachamento, substitui lá pela elevação. Como que funciona a elevação? É muito simples, você vai deitar o seu tronco todo no chão, você vai colocar basicamente a sua mão na lateral e você vai fazer o que? Ó, depois que o tronco está estabilizado no chão, você vai só subir e descer. Você vai fazer esse movimento aqui, ó, só subir e descer o quadril. E esse exercício aqui, como eu falei anteriormente, ele vai fortalecer o teu joelho, porque você está trabalhando os músculos que estão envolvidos nessa articulação. Então, esse exercício ele é bom porque ele fortalece o teu joelho, porque ele está trabalhando só com as musculaturas envolvidas nessa articulação e não diretamente no movimento, né, dando aquela sensação que ele está dando impacto para o seu joelho, muito pelo contrário. Então, usa e abusa desse exercício, por exemplo, quando você for substituir o agachamento pela elevação pélvica. Combinado? E aí, o próximo exercício aqui, por exemplo, seria o burpee. Então, se o burpee é um exercício que você tem ainda muita dificuldade em estar realizando, se o burpee é um exercício que você... Nossa, Bia, não adianta, não vai, eu não dou conta, tá tudo bem, porque ele é um exercício que você vai precisar um pouco mais de condicionamento, um pouco mais de coordenação motora, até porque ele é um exercício inteligente, né? Então, ele trabalha basicamente com o corpo todo. Então, para você realizar ele, para começar a introduzir o burpee na sua rotina de treino, muda a receita. Então, ao invés de fazer o burpee, faz o salto com toque no pé. Então, como que funciona basicamente esse exercício do salto com toque no pé? Ele vai seguir, você vai fazer um simples salto, tá? Como se você fosse alcançar o céu. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer um salto e vai pôr a mão no pé. Simples assim. Então, você vai saltar, mão no pé. Você vai saltar, mão no pé. E daí daqui, você vai só aperfeiçoando o movimento. Depois desse daqui, aí você pode fazer, por exemplo, um meio burpee. Qual que é o meio burpee? Você pode fazer, saltou, mão no chão, joga a perna lá atrás, volta pro meio e sobe de novo. Então esse daqui seria o meio burpee. Então não precisa começar já direto no burpee completo. Não, adapta, vai fazendo salto com toque no pé, depois substitui para o meio burpee e assim sucessivamente até você ficar boa aqui e conseguir fazer o burpee completo. E aí, polichinelo. Muitas mulheres falam pra mim, Bia, eu não consigo fazer o polichinelo, tô desesperada, porque polichinelo é um movimento da infância, é um movimento lá da escola, quando a gente estava na aula de educação física, mas eu não consigo fazer. Muito simples, tira o salto. Então, qual que é o movimento do polichinelo? A gente não faz o quê? Tipo uma estrela, né? A gente abre as pernas, fecha a mão lá em cima. Quando a gente está fazendo esse movimento aqui do polichinelo, para algumas mulheres, o movimento de abrir a perna e o salto impacta no joelho. Se isso dói, né? Se é uma coisa que é um pouco desconfortável para você, é muito simples. Você só vai tirar o salto. Então, você vai abrir e fechar, ó, sem problema nenhum. Você vai fazer só esse movimento. Parece que é até uma dancinha, né, que você tá fazendo aqui, mas basicamente é isso. E o que você pode fazer também? Se às vezes isso aqui tá muito fácil para você, você adapta pelo skip, né? Então você vai fazer, por exemplo, um movimento de corrida parada. Então isso daqui também já ajuda muito, tá? Então, esse daqui seria a adaptação do polichinelo, mudando a receita aqui. Por último, mas não menos importante, abdominal remador. Qual que eu substituo? Tenho diástase. Não posso fazer flexão de tronco, não posso fazer flexão de quadril. O que eu faço? Prancha isométrica, né? Então, por exemplo, qual seria o abdominal remador? Então, o abdominal remador, ele tem, né? Ele tem aquela questão da flexão tanto de tronco quanto de quadril. Então eu saio de um movimento onde eu estou estática no chão e eu tenho, ó, flexão do meu tronco, do meu quadril. Pra mulherada que tem diástase, isso daqui não é legal, porque nesse movimento tanto de tronco e quadril que eu tô subindo aqui, a minha musculatura da barriga, ela tá fazendo força, né, meu abdômen. Então, ele tá abrindo mais a musculatura. Então, você não pode realmente fazer esse exercício. Aí você substitui. Então, qual que você vai fazer, por exemplo, nesse caso?
você vai substituir pela prancha. Então você vai ficar no movimento 4 apoios aqui, ó, né? Primeiro você sai do 4 apoios, aí fica na prancha estática, tá? E aí fica aqui na isometria. E aí poderia ser outros tipos de prancha também, né? Você poderia fazer prancha com toque no ombro, prancha com elevação de braços, poderia fazer inúmeros movimentos, outros movimentos aqui de prancha. Mas para começar, você já começa aqui só com a prancha isométrica. Combinado? E aí, muitas de vocês às vezes falam assim, beleza, Bia, legal, lindo isso que você me explicou da adaptação, adapta mas não para, filosofia do SECA, legal, show de bola, mas será que eu vou ter resultado treinando no modo easy? Será que o modo easy dá resultado? Porque para eu ter resultado eu tenho que treinar igual a personal, eu tenho que treinar igual a Bia, eu tenho que treinar na matriz igual, ou pior ainda, né, fazendo modo hard. Não, você consegue ter resultado no modo easy. Por quê? Porque se você não consegue fazer o agachamento, isso daqui ele é mais do que o seu limite, certo? Porque você não consegue fazer, é mais do que o seu limite, mas você consegue fazer uma elevação pélvica. Então, se você acelerar o movimento da elevação pélvica ou usar um peso extra, né, uma mochila que você treine com peso extra, você vai treinar no seu máximo. Então, é treinar no seu limite. O burpee, você não consegue fazer o burpee. Ele ultrapassa o seu limite, ele vai mais do que a sua capacidade. Você não consegue. É a mesma coisa assim, ó, se você não é fluente em inglês e eu falo pra você, olha, fala aqui me pede alguma coisa aqui no restaurante em inglês. Se você não fala inglês, você vai além da sua capacidade. Você não consegue falar, vai além do que você consegue. Mas, se eu pedir pra você, peça isso em português, que é a sua língua nativa, pô, tá no seu limite, você consegue. E se eu pedir pra você falar mais acelerado ainda com o garçom e falar pra ele, pede uma água com não sei o que, e pedir pra você falar numa velocidade muito acelerada, você vai conseguir falar isso, vai estar dentro do seu limite, porque é uma coisa que você consegue fazer e se você acelerar, você vai no seu limite. É simples assim, então é assim que funciona. O que você não consegue fazer, ele ultrapassa seu limite, mas o que você consegue fazer, ele trabalha dentro do seu limite. Quando eu tenho trabalhos de exercícios dentro do meu limite, eu aumento a minha intensidade. Logo, se eu aumento a minha intensidade, eu aumento a queima de gordura. Logo, tô perdendo barriga e tô emagrecendo. Então, isso que é importante. E uma forma para você identificar como você pode aumentar essa intensidade desses exercícios são essas duas coisas que eu falei. Ou a velocidade, né? Então, se você tá fazendo a elevação pélvica, ou você põe uma carga, ou você acelera lá a velocidade, põe velocidade no exercício. A mesma coisa, salto com toque no pé. Às vezes, em segundos ali, você ia demorar em 10 segundos você ia fazer, tipo, sei lá, 5 movimentos, acelera, faz em 10 segundos, 10 movimentos do salto com toque no pé. Então, o segredo tá nisso, na velocidade ou na carga extra que você utilizar, tá? Então, modo easy dá muito resultado. Eu tenho alunos com fibromialgia, problema no joelho, problema no quadril, problema na lombar, problema no tornozelo, que tiveram resultados, conseguiram emagrecer e perder a barriga treinando no easy. Você vai conseguir também, porque assim você vai estar treinando ainda, mesmo no easy, dentro do seu limite, tá? Então, eu espero que isso tenha clarificado um pouquinho na cabeça de vocês e que a partir de hoje vocês usem essa filosofia, esse lema de treino. A partir de hoje você já sabe, tem uma matriz, eu posso adaptar. E aí uma coisa que eu quero já deixar aqui de tarefa de casa, vamos dizer assim. Você vai lá no meu Instagram agora, lá no canal, lá no @seca30, tá? Lá no Instagram do Seca. Quando você chegar lá, você vai encontrar algumas receitinhas dessa daqui de matriz. Eu quero que você pega um papel e uma caneta, escreve essa matriz e na frente da matriz você faz um modo easy. Você faz o seu modo mais fácil de aplicar aquele treino. Então, se eu tiver lá escrito um monte de exercício, você vai colocar na frente o teu modo easy. E aí você vai estar deixando o treino mais personalizado para você, do jeitinho mais fácil que você consegue realizar. Combinado? Então eu vou estar esperando você lá no nosso Instagram. Inclusive, deixe seu comentário assim que você chegar no Instagram, fala assim, Bia, te vi lá do canal do YouTube, do vídeo que você falou. Então deixa lá o seu recado, deixa para eu saber que você assistiu esse vídeo aqui, já foi fazer a tarefa, né, lá pra gente saber se você tá acompanhando a gente aqui. E outra coisa muito importante, deixa o seu like aqui nesse vídeo, que assim eu consigo, como se fosse um termômetro, pra eu saber se esse vídeo foi legal, te ajudou. Deixa o seu comentário aqui também, compartilhe com as amigas e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque sempre que eu colocar um vídeo novo, você vai ser sempre notificada por aqui, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo. Um grande beijo e até lá, valeu, fui!